Quem foi Sansão? Sansão foi juiz de Israel por 20 anos e ficou conhecido por sua imensa força. Ele foi o último juiz a ter sua história retratada no livro de Juízes, livro este que registra um longo e nebuloso período da história de Israel, revelando a decadência moral dos israelitas e a dominação que eles sofreram por outros povos. Especificamente, a história de Sansão se insere num contexto que Israel vinha sendo oprimida e massacrada pelos filisteus, e Deus concedeu a uma mulher estéril a graça de ser mãe, mas observou que esse filho, Sansão, seria especialmente consagrado a Deus. Sansão já nasceu com uma promessa muito grande, com um propósito de iniciar a libertação de Israel. Como nazireu, ele precisava ter alguns cuidados especiais, como não beber bebida alcoólica, não se aproximar de cadáveres e nunca cortar o cabelo. Sansão cresceu e a Bíblia nos apresenta um homem de uma força física sobrenatural. Força esta dada por Deus para que ele cumprisse seu propósito. Mas a Bíblia também nos apresenta, neste mesmo homem, a teimosia, a impulsividade, a promiscuidade e a violência, características pessoais que lhe atrapalhariam a cumprir seu propósito. No capítulo 14, Sansão se apaixonou por uma jovem do povo filisteu e, apesar dos pais serem contra, ele insistiu e se casou com uma filisteia. A primeira esposa de Sansão já se mostra desleal a ele durante a festa de casamento. Sansão havia proposto uma charada, um enigma aos amigos de sua noiva. E para descobrir a resolução, ela chorou, implorou, insistiu, fez de tudo para que Sansão lhe contasse. E assim que ele a contou, ela foi correndo contar aos seus amigos. E nessa parte da história, vemos um Sansão impetuoso e violento. Tendo perdido a charada, matou 30 homens para roubar-lhes as roupas e pagar a aposta. E com raiva da mulher, deixou-a e voltou para a casa de seus pais. Tempos depois, ele a quis de volta, mas ela já havia se casado com outro. Furioso, Sansão queimou plantações filisteias, e o povo filisteu revidou, queimando a ex-esposa de Sansão e o pai dela. Sansão, movido por um sentimento de vingança pessoal, matou muitos filisteus. E o comportamento de Sansão acabava prejudicando ainda mais o povo de Israel. Um povo que já era dominado pelos filisteus, acabava sendo cada vez mais massacrado e oprimido. Sansão possuía uma força incrível dada pelo Senhor para cumprir seu propósito de iniciar a libertação de seu povo. Mas não era um zeloso cumpridor de suas obrigações. Fazia o que queria, e o povo de Israel continuava dominado pelos filisteus. No capítulo 16, Sansão se apaixonou por outra filisteia, Dalila, outra mulher desleal, a qual, por 13,5 kg de moedas de prata, traiu Sansão. Ela se empenhou em descobrir e contar aos filisteus o segredo de Sansão. Insistente e persuasiva, pediu que Sansão confiasse seu segredo a ela como prova de amor. Seduzido, Sansão acabou cedendo e contou-lhe. Dalila imediatamente revelou aos filisteus o segredo da força de Sansão, seu cabelo, e traiçoeiramente ela os cortou. Com Sansão já sem forças, os filisteus prenderam Sansão e furaram seus olhos. Sansão, com sua força, afrontava os filisteus. Tê-lo como presa, como um animal abatido, era um troféu. E numa grande festa, Sansão foi exibido no meio do templo. Sansão pediu ao jovem que o guiava que lhe colocasse apoiado nas colunas que sustentavam o templo. O jovem assim o fez. Escorado nas colunas centrais do templo, orou ao Senhor e pediu-lhe pela última vez forças para derrubar o templo. E assim terminou a história de Sansão, um fim trágico. Sansão derrubou o templo e morreu junto com muitos filisteus. Ele matou mais filisteus quando morreu do que durante sua vida. Precisamos entender que não é porque Sansão foi escolhido por Deus que
todas as suas escolhas eram aprovadas por Deus. Mesmo os homens escolhidos por Deus podem agir de forma que desagradam a Deus, que não refletem o caráter de Deus. A história de Sansão é uma história conturbada, que nos apresenta, por um lado, um homem muito forte e inteligente, que nasceu com um propósito grandioso, mas também nos apresenta, por outro, um homem que não era grato a Deus, que não se submete à vontade de Deus. Sansão não foi zeloso com seu nazareado, não demonstrou temor a Deus, e sua história teve esse desfecho trágico.